Buenas, meus amigos, sem mais delongas, venho aqui apresentar a planilha de CDR atualizada para o mês de agosto de 2018. Como você pode observar, ela está um pouquinho diferente, tem alguns botões que foram modificados e incluído um botão chamado Planejamento. Esse botão aqui é muito importante que vocês prestem atenção, porque ele vai fazer o planejamento de faturamento, compras e custos, mão de obra e margem de contribuição que eu vou mostrar para vocês. Clicando nesse botão, você vai para uma tela que é chamada tela de questionário padrão do planejamento. Aqui tem que responder 4 perguntas. A primeira pergunta é sobre a quantidade de dias trabalhados, a segunda sobre o valor médio faturado por dia, o terceiro é informar o seu percentual de compras e o quarto a sua previsão de mão de obra. Para informar os dias trabalhados, você vem aqui, tem uma setinha e informa ali quantos dias vão ter de segunda a sexta. Em agosto nós vamos ter 23 dias de segunda a sexta. Se trabalhar no domingo, no sábado, informa aqui. Então vai ter 4 sábados em agosto. Domingo vai ter 4 domingos. E não vai ter nenhum feriado em agosto. Também, na segunda pergunta, você vai informar o valor que você fatura por dia. Então, quanto que eu faturo de segunda a sexta em média, seja por dia. Então, eu faturo em média por dia R$ 1.200. Ó, já preencheu o gráfico. Aos sábados, como você preencheu o sábado lá, você tem que informar o faturamento de sábado. Então, sábado fatura R$ 500 e domingo fatura 250, tem um pouquinho menos. Então esse valor é o valor que fatura, ou seja, a quantidade de serviços vezes o preço de venda do dia vai dar esse valor faturado. Essa informação aqui você tem ela nos CDRs anteriores, então você olha o seu CDR de um dia de segunda a sexta, vê qual é a média que está faturando entre segunda e sexta-feira, não é o somatório de segunda a sexta-feira. Não é a soma, né, de segunda mais terça, mais quarta, mais quinta, mais sexta. É a média que fatura entre segunda e sexta-feira por dia. Né? Então usa uma média, né? Não usa nem o valor máximo, nem o valor mínimo, usa o valor médio. E nos sábados e domingos também, usa o valor médio de sábado. Ou seja, se tem um sábado que teve um evento, se teve um sábado que teve alguma situação diferente, não coloque sábado. Coloque o sábado geralmente que você tem em média. Na terceira pergunta, você tem que informar qual é o seu percentual de compras. Esse percentual de compras é muito importante conversar com a supervisão ou me ligar, que eu ajudo você a definir. Mas geralmente fica nessa casa, entre 38, 39, 40, em alguns casos até 42, né? Então, conforme você vai preenchendo esse percentual, né, aqui você tem que botar aqui 42 ou 41, ele vai alterando o quanto que vai ser a sua previsão mensal de compras. Se você estiver lembrado, na versão anterior do CDR, esse valor de compras, né, essa previsão mensal de compras em valor, era preenchido por vocês. E agora não, agora ele está sendo calculado através do percentual que você informa com base no teu faturamento. E aí, a última pergunta é a sua previsão mensal de mão de obras. Então, essa previsão vocês também já colocam ela todo mês no CDR, mas agora vocês vão lançar ela nesse questionário aqui, que funciona da seguinte forma. Vocês podem me questionar, né, me perguntar qual é a mão de obra mais atualizada, né, do seu restaurante, ou perguntar para o seu supervisor para ele dar para vocês essa informação. Aqui, por exemplo, vamos dizer que estava R$ 12.000. Olha só o que aconteceu. Essa mão de obra de R$ 12.000, ela faz o percentual de mão de obra chegar a 39%. O que aconteceu? A margem de contribuição ficou abaixo, né, do limite que devia ser. Então, o que acontece? Tem algum problema. Ou você vai ter que comprar menos, né, então vai ter que chegar ali nos 35, por exemplo, para sair dessa situação amarela aí de atenção. Ou essa mão de obra deve estar errada, você pode trabalhar ali na casa dos 41%, mas teria que ajustar a tua mão de obra para chegar numa margem de contribuição aceitável. O que significa essa margem de contribuição? São tudo que a gente precisa pagar de imposto, de compras, de mão de obra
E aí o que sobrar disso tudo, do teu faturamento, é a nossa margem de contribuição. Se essa margem de contribuição estiver abaixo de 18%, 19%, o que vai acontecer? O restaurante praticamente não se paga. Então, acontece, a gente entra nessa situação de alerta. Né? Se o custo fica muito alto, por exemplo, 55%, o que vai acontecer? Quase não sobra nada. Se for 60% de custo, não sobrou nada, zerou. O que vai acontecer? Praticamente o seu restaurante não pagou as compras e não pagou nem a mão de obra que tinha lá dentro. Se chegar a ficar aí fica faltando dinheiro ainda, vai ficar faltando ali uma margem de contribuição para chegar nela de 2.962. Então tem que ter muito cuidado nessas informações aqui, né? Coloca o mais real possível, mas também tem que ter o cuidado dessa análise não ficar em amarelo, né? Em alerta. Então coloca uma informação mais adequada para poder trabalhar isso de uma forma bem correta. Feito isso, você já pode começar o seu mês de CDR no mês de agosto. E ele funciona praticamente igual aos anteriores. Eu quero só ressaltar, né, essa questão aqui das datas. Ó. Então, para agosto de 2018, a gente vai ter o primeiro inventário no dia 9 de agosto, o segundo no dia 16 de agosto, o terceiro inventário no dia 23 de agosto e o fechamento do mês no dia 31 de agosto. Ressaltando que essas datas intermediárias aqui, né, primeiro inventário, segundo, terceiro inventário, são realizadas quintas-feiras. E o inventário final do mês de agosto vai ser realizado na sexta-feira, que é o último dia útil do mês. Então, a navegação continua a mesma, né? Tem aqui o botão que clica que vai para o CDR. Feito o CDR, aqui, esse primeiro CDR onde você preenche os valores das refeições, né? Então, se eu tiver refeição, eu coloco aqui, né, nessa parte de cima, almoço, ceia, jantar, ceia, vou preenchendo aqui o preço. Se o restaurante tiver outros serviços terceiros, por exemplo, preenche aqui também. Então, terceiro, se tiver um terceiro lá que o preço da refeição é maior, você pode diferenciar. Se tiver algum evento também, você vem e lança aqui, um evento de refeição, onde o preço também for muito maior. E aí vai ter o registro das refeições. Tudo o que for refeição deve ser lançado nesses campos aqui, né? Do almoço até a última refeição aqui na linha 14. Da linha 15 para baixo, eles são considerados outros serviços, não contam como serviço de refeição. Então tem que ter muito cuidado nisso aí. Outra informação que eu vejo que é bom agora a gente ressaltar um pouquinho, é que sempre que registra aqui um fornecedor, né? Então vou registrar aqui o Tucano, Manota Tucano. O que o Tucano fornece? O Tucano fornece hortifruti, então eu tenho que classificar essa nota fiscal, né? Então essa nota fiscal tem que ser validada aqui e aí lança o valor. Quando é feito esse registro aqui de nota fiscal, lá no mapa de compras ele vai estar classificado como hortifruti R$500, aquela nota que registrou, ela vem para cá. Se você não registrar essa informação aqui, se essa informação estiver vazia, né, vai acontecer que lá no mapa de compras tu não vai conseguir gerenciar porque não vai ter informação do hortifruti. Então é importante você fazer o registro de compras, classificar, né? Vamos aqui ver então uma nota da UESA. Essa nota da UESA, ela tem carne, né? E aí você olhou lá que na nota dela tem carne, mas também essa mesma nota ela tem frios. Então você abriu a nota e de uma nota de R$2.000, 1.800 era carne e R$200 era frios. Se você classificou isso corretamente, lá no mapa de compras vai estar aberto. Carne 1.800, frios R$200 e hortifruti 500. Ou seja, a informação ela está vindo para o mapa de compras e fica mais fácil de você poder gerenciar o quanto que tem ainda de limite de compras para poder gastar. A sequência do CDR é a normal, ou seja,
você vai dando a entrada das compras, depois você abre o custo, você lança o custo e fecha o dia do lançamento do seu CDR. Então, observe, por favor, essas modificações. A área de planejamento precisa ser preenchida, precisa ser analisada. Observe muito bem, se o restaurante não tiver refeições aos sábados, marque 0. Se não tiver refeições aos domingos, marque 0. E não tiver esse serviço, você não põe valor, né, porque não vai existir. Aí você já tem esses dados que precisam ter. Se tiver essa margem de contribuição no amarelo, você tem que ajustar ou o percentual de compras ou o valor de mão de obra. Um dos dois você vai ter que ajustar e colocar para poder ter a margem de contribuição mais adequada possível. Ok? Eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas. Também, antes de nós concluir, essa informação aqui também é muito importante, a distribuição das compras. Isso aqui já é uma prática dentro do CDR, então vocês precisam lançar aqui quanto que daquele valor de compra, daquela previsão de compras, podem gastar. E isso aqui pode ser adequado de acordo com o seu cardápio, ou de acordo com o seu padrão de contrato. Se o contrato tiver gás, né, se não tiver gás, fornecer gás para fazer refeição, tem que preencher aqui alguma coisa, só que aí observa que a soma tem que bater 100. Então, se lançou aqui 5% de gás, tem que tirar 5% de outras coisas. Então, eu vou tirar 5% aqui, eu vou botar 16 de gêneros, um exemplo, né? Então, observe também essa distribuição de compras para poder ter um planejamento melhor e uma orientação na hora de poder analisar suas compras. Tá ok? Eu fico à disposição para quem quiser tirar dúvidas. É só ligar aqui na sede e falar com o Rodrigo Fraga da Controladoria. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até breve.